Fala galera, beleza? No episódio de hoje vamos falar sobre Seventh Son. Não vou mostrar a coleção, vamos ver se ele é conceitual ou não, com base nos livros. Roda a vinheta. Cara, eu decidi fazer esse episódio aqui meio que na correria para tirar umas dúvidas, né? O meu último vídeo do Iron Maiden que rolou aí foi o penúltimo, né? Que o último foi um unboxing do The Number. O penúltimo foi o React, né? Que eu fiz sobre uma brincadeira que eu fiz com o Regis Tadeu lá sobre o Seventh Son. Eu achei que ele falou algumas coisas que não tinham nada a ver, são apenas pontos de vista. E eu reparei que, assim, teve muita discussão no fórum, né? Lá, o pessoal botou muito comentário, valeu mesmo, vocês estão participando nesse vídeo. Mas duas coisas ficaram na minha cabeça, assim, porque, assim, o que aconteceu? Vamos na primeira, né? Uma das coisas é que muita gente concorda comigo que o disco não é subestimado e outras pessoas concordam com o Regis Tadeu que ele é subestimado. Ou seja, lá no fórum rolou muita discussão. Não, a gente não gostou, muita gente que eu conheço torceu o nariz. Outras pessoas que até eu conhecia, outras do fórum, falaram, não, o disco é maravilhoso, quando eu escutei todo mundo gostou. E isso é muito pessoal, gente. Eu acho que sim, é muito localizado. Vai ter certos grupos que vão acontecer... essas opiniões, assim, não dá pra... Eu acho que, na minha opinião, não dá pra cravar. Foi ou não foi, é subestimado ou não é, vai depender de cada um. Teve gente no fórum que falou que odeia esse disco, tem gente que falou que, pô, é um dos melhores. Então, isso vai mudar. E, assim, nada melhor, essa é a primeira discussão que a gente vai trazer hoje, nada melhor do que ver o que os livros falam, né? Mas, rapidinho, antes, vocês estão curtindo aí essa ad que tá aqui do Seventh Son, piscando aí pra vocês? Já repararam que rola aqui umas ads diferentes aqui no canal, né? Cara, se você está interessado nesse tipo de item, esse é um amigo meu de São Paulo que faz esses produtos artesanalmente. Então, se você estiver interessado em produzir uma peça da Ed, ou até às vezes de outras coisas, conversa com esse rapaz que ele vai te dar um feedback e ele pode produzir essas peças para você. Tá bom? Então é o seguinte, eu não vou dar o contato dele, que eu ainda não falei com ele, mas eu sei que ele vai topar isso. Mandem para mim uma mensagem, vou deixar aqui, ó, o meu e-mail tá aqui, pode mandar por e-mail, ou se você achar, não, vamos falar pelo Zap, me passa o contato dele, que eu passo para você o telefone dele de WhatsApp, e você entra em contato com ele, para ele produzir essas peças. Essas peças eu encomendei para ele, assim, tem essas duas que vocês estão vendo aqui, são peças lindas, que eu fiquei louco, assim, eu diria o seguinte, são peças que eu acho que nem muitas fábricas aí fazem isso aí dessa forma e esse cara faz artesanalmente isso, beleza? Se vocês quiserem dar um apoio, se vocês curtiram esse tipo de peça e quiserem, entre em contato aqui comigo, pode falar que eu te passo o contato desse rapaz, desse meu amigo de São Paulo, valeu? Mas vamos seguir. Então, olha só, nada melhor do que ver nos livros, né? E a gente vai trabalhar com duas discussões. Esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, eu acho, tá? Porque a gente vai olhar o que os livros falam e vocês vão ver que as coisas são assim, o que a gente pode tirar disso? Na primeira, pode ser que a gente consiga algo melhor, mas eu ainda acho difícil. Então, o primeiro livro, cara, ele foi subestimado ou não? Como é que os fãs receberam isso ou não? Eu vou pegar esse primeiro livro aqui, tá? E eu marquei uma coisa aqui dele que fala sobre isso, sobre as resenhas positivas ou negativas do álbum, tá? Tá aqui na página, a gente vai ler junto, vocês vão estar acompanhando isso aí comigo na tela, esse texto. Então aqui na página 82, vou aqui para o final da página 82 falando o seguinte: a verdade estava na nossa frente o tempo todo. Foi simplesmente uma decisão ruim. Steve Harris tinha uma incrível intuição nos anos 80 para prever tendências no mundo da música. Porém, mesmo assim, ele foi incapaz de entender a expansão americana do final dos anos 80 com as novas bandas. O álbum, Seventh Son, né, recebeu constantes elogios da crítica desde o lançamento. Teve uma avaliação de 4,5 em 5 no AllMusic, que diz sobre a adição dos teclados. Aí o comentário sobre isso. Recupera a sujeira que às vezes faltava na produção mais limpa do álbum anterior. E que ele está entre os melhores álbuns da banda. Tá? Porém,
Geoff Barton comenta que as resenhas da época continham uma reação definitiva contra o Iron Maiden investir nas pretensões prog rock, e que um crítico detonou o Maiden por causa do Seventh Son, e os acusou de terem regredido em direção aos roqueiros progressivos dos anos 70, estilo Genesis. Esse tipo de crítica confundia Harris, que não conseguia se manter impassível diante do crescente sucesso de bandas como Slayer, Anthrax, Megadeth e, é claro, Metallica, que estavam ganhando muita força. Tá? Então aqui nesse livro fala que teve positivo, teve negativo, né? A gente vai ver aqui a questão nos Estados Unidos. Então aqui nesse livro, aqui ó, no Album by Album, também vai estar aparecendo aí a capa para vocês, nós temos uma coisinha falando aqui, logo no início, quando a gente vai falar de Seventh Son, ele bota assim: assim como Painkiller é considerado o melhor álbum do Judas Priest entre a base de fãs, Seventh Son é rotineiramente citado entre os admiradores do Maiden como o melhor disco de todos os tempos da banda. Em outras palavras, apesar da noção tradicional de que os álbuns mais amados da banda têm de ser os 5 primeiros, uma revolução jovem se reuniu com forcados nas mãos, estranho isso, para colocar Seventh Son naquele panteão antes impossível de penetrar. Tá? Então, aqui fala assim, pô, então ele era ótimo, tal. Você vai encontrar em alguns livros, eu acho que está aqui num desses livros aqui, deixa eu ver se está nesse, que fala que nos Estados Unidos o álbum não foi recebido de uma forma muito boa, né? Assim, então nos Estados Unidos a coisa não vendeu tanto quanto eles esperavam. Num desses livros aqui fala do Steve, para não ter que ler tanta coisa, né? Fala que o Steve Harris ficou um pouco ressentido com isso. Mas o fato é, cara, é muito complicado a gente bater na tecla e falar, não, foi isso ou foi isso. Eu acho, na minha opinião, que depende muito do que cada pessoa percebeu na época e do seu grupo de pessoas perceberam na época, né? Então você acaba tendo isso. Agora, a outra discussão, essa sim mais interessante, que é a principal, é que tá o título aí do vídeo, é se o álbum é ou não conceitual, né? O Regis Tadeu falou que o álbum é conceitual. Na minha opinião, e é o que eu falei, eu li muitas coisas, foi um período que eu estava tendo acesso às entrevistas, a certas informações, e eu via em algumas declarações que eles não consideravam um disco conceitual. Isso, cara, isso é de novo uma discussão para boteco, trazendo os livros todos para ver o que cada livro fala sobre isso. Por quê? Porque em cada local aqui vai me dizer uma coisa, vai mostrar declarações completamente diferentes, tá? Então assim, é ou não é, eu vou depois que eu der todas as partes dos livros, eu vou voltar ao que eu acho, tá? Então vamos fazer o seguinte, será que esse livro é conceitual ou não? Então vamos começar por esse livro, as citações que temos aqui, tá? Sobre ele ser ou não conceitual, o que eles achavam. Então vamos botar o óculos, senão não consigo. Então vamos lá. Na página 98 aqui também, nesse final, ele começa assim: ainda mais intrigante é o fato de que esse é o primeiro álbum conceitual do Iron Maiden, e que sem dúvida alimenta a noção de que essa é uma versão mais enfeitada de um álbum de rock progressivo. Bruce descreveu, essa coisa do Bruce agora descrevendo sobre o Mindcrime vai aparecer em vários outros locais, aqui está mais curto. Bruce descreveu bem quando me disse que, ao ouvir Operation Mindcrime do Queensryche, foi aquele que eu mostrei lá no vídeo, percebeu que o disco representava a maneira adequada de construir seu álbum conceitual, e que o Maiden tinha, de maneira típica, apressado o Seventh Son. Basta perguntar a Derek Riggs, que rezava para a tinta secar a tempo. A banda remendando tudo com uma mensagem de Steve Harris aqui e outra de Bruce ali. Ou seja, aqui já ele diz que é conceitual, mas que houve uma pressa. Já na página 100, nós temos uma pergunta para esse livro ele é interessante, que tem muita entrevista com pessoas que são fãs da banda, né? E uma é a vocalista do Iron Maiden, The Iron Maiden, aquela banda covers feminina que só toca Iron Maiden, né? E o autor do livro, o Martin Popoff, ele faz a pergunta: para começar, quais são os principais ajustes que a banda fez com Seventh Son desde Somewhere in Time? Onde está o Maiden em 1988? Bem, aí ela também afirma o seguinte: Seventh Son é o primeiro álbum conceitual real da banda. E é claro, lida com misticismo e ocultismo, que tem tudo a ver com o metal.
Aí acho que vale a pena ter a resposta inteira, mas acho que assim, para ela é um disco conceitual, né? Então é isso. A gente tem essas informações aqui se ele é conceitual ou não nesse livro. Vamos passar aqui, vai ser rápido, depois daqui vai ser mais rápido. Vamos passar aqui para esse aqui que fala só sobre o Seventh Son. Então vamos lá, que eu acho a parte eu acho bem interessante aqui. Vamos lá na página 81, tá? No último parágrafo aqui da página 81, o que que fala? Ainda que o álbum tenha sido amplamente anunciado como o primeiro disco conceitual do Iron Maiden, em retrospecto nota-se que, no âmago do trabalho, esse não era o caso. Sim, as músicas têm uma certa ligação e tudo gira ao redor de um mesmo tema, mas as origens de cada canção são diferentes e o enredo, que pode ou não ter existido no disco, é mais um fruto da imaginação dos fãs e dos críticos do que uma característica dele como álbum conceitual. Ok? Então aqui o cara já bota a questionar assim, cara, o álbum não é conceitual. Vamos lá na página 84, no finalzinho do último parágrafo, eu vou já na frase direta. Para a infelicidade de muitos fãs, durante a gravação, a banda renunciou à ideia de criar um verdadeiro álbum conceitual, que incluiria narração, diferentes passagens musicais e letras mais relacionadas entre si. No fim das contas, apenas o marketing com declarações sobre o conceito, por isso que eu falo, tá, tem um conceito, né? Tá, por isso é conceitual? Tá, tem um tema ali, é o que eu falei, eu acho que ele é mais temático. E possivelmente a introdução do encerramento e os temas ligeiramente similares entre as canções dão alguma verdade ao conceito, mas ainda assim, se esse for o critério, podemos dizer então que Somewhere in Time também seria um tipo de álbum conceitual, se o marketing dissesse que ele era. É isso, a questão do marketing, né? Vamos ver então na página 92 o que o Steve Harris falou sobre a questão aí. Ele não fala basicamente, mas deixa entender de uma história realmente que teria um álbum conceitual. Então ele falou o seguinte: a gente passava mais tempo conferindo uns aos outros para saber o que cada um estava fazendo, só para garantir que a história se encaixava e estava indo para algum lugar, para garantir que cada música se encaixasse no conceito do disco. Aí a gente desenhou um rascunho básico da história e isso não tornou a composição mais fácil. Provavelmente demorei mais na escrita dessa composição do que em qualquer outro álbum que eu já tenha feito. Mas as coisas que começaram a tomar forma quando decidimos que definitivamente queríamos um álbum conceitual completo realmente me surpreenderam. Elas eram muito melhores do que qualquer coisa que tínhamos feito em Eras. Tá? Então aqui, de novo, aquela coisa, tem, não tem, é ou não é, né? Bem, vamos olhar agora, faltam só mais 3 livros, né, depois desse. O que tem aqui? Aqui vai ser mais rápido, nesse eu sei que é mais rápido. O que se fala do Somewhere in Time, tá? Se ele é conceitual ou não. Tá? Nesse livro aqui, ó, tá mostrando aí a capa para vocês. No parágrafo 1 da página 193, vem assim: o dia 20 de março nos traria a primeira música nova daquele que seria o primeiro álbum conceitual do Iron Maiden. Can I Play Madness é lançado como um single antecipado de Seventh Son of Seventh Son, obtendo muito sucesso no Reino Unido, onde chegou ao 3º lugar nas paradas. É isso, né? Já lá no 5º parágrafo, 1, 2, 3, 4, 5, ó. No quinto parágrafo vem: Seventh Son realmente revitalizou o meu entusiasmo, observa Bruce. Adorei a ideia de fazer um álbum conceitual. Aquilo foi ótimo. Eu fui provavelmente responsável em grande parte pela capa com Derek. A ideia era fazer alguma coisa surreal. Nós queríamos um Ed surrealista e Derek bolou aquilo, o que me agradou muito, né? Então, mais uma vez, eles estavam querendo fazer sim um álbum conceitual, mas não sei se isso rolou. Vamos ver lá o que o Bruce falou na página 198 então. Creio que o que eu achei estranho é que nós levamos o álbum até um certo ponto e depois ele nunca teve mais elaborações. No mesmo ano, enquanto estávamos ocupados com a mixagem, escutei umas faixas do antemão do Operation Mindcrime e fiquei de boca aberta. Eu dirigia por uma rua dentro de um parque na Alemanha e ouvi essas 4 faixas de Mindcrime. Então eu parei o carro, me sentei lá com as mãos na cabeça e achei que eles haviam feito o álbum que nós deveríamos ter feito. Seventh Son deveria ser isso, e poderia ser isso, se a gente ao menos tivesse forçado, se ao menos tivéssemos refletido sobre ele, planejado e discutido. Você simplesmente não faz um álbum conceitual
como esse em 5 minutos. Você não junta as peças com cola e diz, muito bem, esse é um álbum conceitual. Então essa foi minha sensação. Ou seja, aqui mostra bem a insatisfação do Bruce, que eu falei, eu tinha escutado o Bruce falar que o Bruce não considerava o álbum depois que ele ficou pronto assim. Nesse livro aqui, rapidamente, no Run to the Hills, esse aqui foi um dos primeiros que eu comprei, que apareceu aí nacional do Iron. Na página, cadê? 263, o que ele fala sobre a questão do conceito? 263, no último parágrafo da 263, também havia um conceito relativo no álbum, embora Steve seja honesto bastante para admitir que isso foi, de novo, mais acidental do que projetado. Aí ele fala, era o nosso 7º álbum de estúdio, e eu não tinha título ou ideias, então li uma história sobre o 7º filho de um 7º filho, uma figura mítica que deveria ter vários dons paranormais, como clarividência e coisas assim. No começo era só um bom título para o 7º álbum, sabe? Mas depois eu telefonei para o Bruce e contei minha ideia e ele simplesmente cresceu. Ou seja, ele sabia, não sabia, a coisa não foi intencional. Rapidamente aqui nesse Atlas do Iron Maiden, o que nós temos aqui? De novo a fala do Bruce. Vamos ver o que o Bruce fala aqui na página 122. Seventh Son revitalizou o meu entusiasmo. Eu adorava a ideia de fazer um disco conceitual. Que sacada! É bem provável que eu seja o grande responsável pela capa, junto com o Derek. A ideia era fazer algo surreal. Queríamos um Ed surrealista, e Derek apareceu com isso, que eu gostei demais. Supondo que achei estranho, foi o que levamos o disco até a um certo ponto, e ele nunca foi desenvolvido além disso. E no mesmo ano, enquanto estávamos mixando a coisa, assim, eu ouvi algumas faixas inacabadas do Operation Mindcrime e fiquei pasmo. Aí vem a mesma informação, ou seja, eu já tinha lido no livro anterior, que ele dirigia, parou para ouvir o disco e ficou pasmo, né? Então, de novo aqui. E por último, neste livro aqui, é bem legal esse livro aqui, foi um dos, esse e o Run to the Hills foi um dos primeiros que eu consegui, livros nacionais aqui, esse aqui é bem legal e bem ilustrado, realmente é a biografia autorizada e definitiva da besta. Vamos lá, o que fala aqui, nesse trechinho aqui? Eu sei que está ficando longo, mas ó, na página 84, vamos lá. Lançado em 88, Seventh Son foi, como não poderia deixar de ser, o 7º disco inteiro de estúdio do Iron. Também foi o primeiro e, até o momento, o único álbum conceitual da banda. Supostamente, o álbum conceitual tinha morrido décadas antes, durante a era punk. Porém, como se pôde ver, os fãs mais empenhados ainda gostavam do formato. E a banda não havia se dobrado à moda musical em seus lançamentos anteriores. É isso, aí vai falando aqui do conceito do álbum, da história. A gente pode falar, acho que eu vou botar para falar do conceito do álbum quando for mostrar a minha coleção. Mas o fato é, em todos os livros, sempre acabou rolando. Não é, não é. Eu acho que isso vira mais uma discussão de boteco pra gente decidir se é ou não é. Se eles aproveitaram o marketing, já que tava todo mundo falando, cara, esse álbum é conceitual, porque é isso. Se os repórteres acabam perguntando muito, vem cá, o álbum é conceitual, vai embarcando, isso às vezes ajuda na questão do marketing. Eu vou dar minha opinião agora pessoal. Assim, de novo, já tinha dado. Ainda acho que não é um álbum conceitual, e sim com uma temática, em que todas as músicas rodam aquele mesmo tema ali místico, né? Agora, para você, é ou não é, vai depender muito de como essas informações chegaram para você. Para mim, chegou através de entrevistas, eu concretizei agora com os livros, e eu, na minha opinião, acho que não dá para se dizer que ele é um álbum conceitual na sua essência. Tem características? Tem. Então vamos fazer o seguinte, pode ou não pode, é o que eu acho. Beleza? Então é isso, gente. Obrigado aí por ter visto o canal. Foi um vídeo, não sei quanto tempo vai dar, mas para tentar matar um pouco essa discussão que ficou rolando lá no fórum de ser ou não conceitual, se foi bem ou não recebido. Mas o principal era falar se ele era conceitual ou não. Valeu? No próximo episódio, vindo Iron, né, vai ter umas coisas antes na frente, eu vou mostrar a minha coleção de Seventh Son, ok? Valeu, pessoal. Abraço. Até a próxima.